Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos amigos e irmãos do canal ASD Remanescente. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e com o tema Contra quem é a blasfêmia ou pecado imperdoável. Então, através desse estudo aqui, nós vamos saber contra quem é cometido essa blasfêmia ou esse pecado imperdoável. A teologia hoje, tem dito aí, apresentado, que essa blasfêmia ou esse pecado imperdoável é cometido contra uma terceira pessoa da Trindade. Mas nós veremos aqui nesse estudo se realmente isso é uma verdade ou se não passa de uma falácia. Então iniciamos então aqui o nosso estudo, mas antes quero convidar você, meu amigo, minha irmã, o meu irmão, a compartilhar esse vídeo e não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative a notificação, é muito importante você ativar a notificação, pois todas as vezes que postarmos um vídeo, você será notificado deste estudo, desse vídeo que foi postado. Então não se esqueça e também não esqueça de deixar o seu like. Neste estudo, será analisado texto por texto, dentro do contexto, para uma melhor compreensão sobre contra quem é cometido o pecado imperdoável ou a blasfêmia. Este estudo pretende desmascarar a atual teologia, que afirma que este pecado é cometido contra uma suposta terceira pessoa da Trindade, como tem ensinado aí os teólogos em várias denominações. Iremos analisar este relato que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 9 a 32, usando a regra bíblica, no qual nos orienta a analisar todas as escrituras. Então, vamos explanar aqui este assunto usando textos e textos dentro do contexto, analisando não somente um capítulo, mas também como o texto de outros capítulos. Mateus capítulo 12, verso 9 a 16. Vejamos o que diz aqui. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, dos judeus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, uma mão com deficiência. E eles, para o acusarem, interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Então os fariseus ali fizeram uma interrogação a Jesus, procurando se era lícito fazer aquela cura no sábado, porque aquele homem estava ali à procura de uma cura, de um milagre. E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem no sábado. Então Jesus, vendo ali o coração dos fariseus, sabendo ali a atitude da pergunta dele, disse que quanto mais valia se era o homem, ou se era uma ovelha. Porque Jesus sabia que quando uma ovelha deles aconteceu alguma coisa com uma de suas ovelhas, eles iam lá no sábado fazer algo pela vida daquela ovelha. Quanto mais, a vida de um ser humano. E nós sabemos que no sábado é lícito fazer o bem, porque o mandamento não proíbe curar, fazer milagres, fazer o bem para o ser humano no sábado. Pelo contrário, o quarto mandamento proíbe ou diz para nós nos abstermos de trabalhos seculares. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrisse. Então Jesus chegou ali naquela sinagoga, estava ali, e chegou ali um homem com uma deficiência na sua mão, e os judeus, vendo que Jesus ia operar um milagre ali, perguntou se era lícito fazer aquilo no sábado.
Jesus, conhecendo o coração dele, perguntou a ele se era mais conveniente salvar uma ovelha ou salvar uma vida humana, né? Porque sabia que se uma de suas ovelhas caísse em algum buraco, alguma coisa acontecesse com ela, eles iam no sábado fazer algo pela vida daquela ovelha. Então Jesus demonstrou ali que a vida do ser humano vale mais do que a vida de uma ovelha. E que no sábado fazer o bem, é lícito fazer o bem no sábado. Curar no sábado é uma coisa que Deus não proíbe. Pelo contrário, o mandamento ele fala de abster-se do trabalho seculares durante os 6 dias de trabalho e não de você fazer o bem. Então Jesus ali fez aquele milagre, né? E a mão daquele homem ficou curada que nem a outra. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Mateus 12, capítulo 12, versículo 17 a 24. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Então, aqui é relatado em Mateus, há uma profecia de Isaías. Que profecia era essa? A profecia de que o Espírito do Eterno estaria sobre Jesus e que aqueles milagres, os milagres que ele operaria, seria através desse Espírito, ou através do Pai. Então, o Pai é que operava os milagres que Jesus fazia. Porque essa profecia, ela está ali relatada em Isaías para um cumprimento futuro. E esse cumprimento, ele se dá, né, exatamente no período em que Jesus ali se encontra fazendo o seu ministério. E nós vamos ver quando foi que se cumpriu essa profecia. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então o que aconteceu? Os fariseus, vendo aquele milagre que Jesus estava realizando por meio do Espírito do Pai, né? Então eles disseram que aquele trabalho, aquele milagre tinha sido realizado não pelo Pai, mas por Satanás. Então, por este ato, os fariseus cometeram uma blasfêmia, cometeram o pecado imperdoável. Então, contra quem os fariseus cometeram aquela blasfêmia? Contra o Espírito que estava em Jesus. E quem era o Espírito que estava em Jesus? Nós vamos ver aqui mais na frente na leitura, né? E já até dá para entender aqui um pouco. E algo interessante que nós temos que focar é aqui no verso 18, onde ele diz assim: Porei sobre ele o meu Espírito. E veja que antes o verso diz o seguinte: O meu amado em quem minha alma se compraz. Então, foque bem nesse texto aqui. O meu amado em quem minha alma se compraz e porei sobre ele. Então, vamos focar aqui nessas palavras: sobre, amado e se compraz. Você vai ver mais na frente essas mesmas palavras sendo repetidas. Então, no capítulo 12, versículo 25 a 32. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Agora vem o interessante, verso 28. Mas, olha só a declaração de Jesus. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus aqui, ele diz claramente que ele expulsava os demônios, ou ele fazia aqueles milagres, era pelo Espírito de Deus. Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não
maniatar ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, olha só, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Verso 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, meus irmãos, vocês percebem aqui que a blasfêmia e o pecado que aqueles fariseus tinham cometido era contra o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo aqui? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus e o Espírito Santo aqui são o mesmo. E quem era esse Espírito Santo? Você pode ver lá no verso 18 que era o próprio Pai. E nós vamos confirmar isso. Por quê? Porque o Pai disse na profecia de Isaías: e porei sobre ele o meu Espírito. O Pai prometeu pôr o seu Espírito sobre Jesus. Essa promessa, essa profecia já era uma promessa. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo, o Eterno falando de Jesus, eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu Espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Então está claro aí a promessa e a profecia. Agora vamos ver aqui. O Pai pôs o seu Espírito sobre Jesus no dia do batismo. Então, no dia do batismo de Jesus é que se cumpriu, então, essa profecia. E nós vamos ver aqui nos versículos que vamos apresentar. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Veja, vindo sobre ele. Lembra lá que Jesus disse que porei sobre ele o meu Espírito? E está bem aqui. Então, bem claro o texto, né? Marcos 1,10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Veja novamente, né? Marcos falando aqui. Sobre ele. Lucas 3,22. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Veja que o texto diz Espírito de Deus, e agora Lucas aqui está falando Espírito Santo. Em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, olha só o que a voz do céu dizia, tu és meu filho amado, lembra lá do texto? Em ti me comprazo. Olha só, vamos voltar aqui só um pouquinho para vocês verem. Tá bem aqui, ó. O meu amado em que minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. Agora, olha o texto de Lucas. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, o que a voz dizia? O mesmo da profecia. Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Viu como a profecia se cumpre ao pé da letra? E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. Então João capítulo 1, versículo 32, é um testemunha de que essa profecia se cumpriu ao pé da letra. Aqui o próprio Jesus confirma que o Espírito do Pai era sobre ele. Então quem era que estava sobre o Filho? O Pai, o Espírito do Pai. E nós vamos ver que o Espírito do Pai aqui, quando fala o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ali, naquele texto, é o próprio Pai. Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Veja que diz assim, o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, o Espírito de Javé, era sobre ele, pois que me ungiu. Quando é que Jesus foi ungido, meus irmãos? No batismo. Entendeu? Então aqui tudo se encaixa. Então vemos que a profecia ela se cumpre no pé da letra. O Pai fazia os milagres através de Jesus. Jesus era apenas um instrumento. Mas quem fazia os milagres, as obras ali, os trabalhos ali, aquelas expulsar demônio, tudo aquilo ali, quem fazia, aquele poder que operava ali, era o poder do Pai. Era o Pai que operava. Em João 14,10 diz o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Veja, o Pai está em mim. Como é que o Pai estava nele? Lembra lá do batismo? Que o Espírito Santo como pomba, o Espírito do Eterno como pomba desceu sobre ele? Lembra lá de Mateus 12, 18? E porei sobre ele o meu Espírito? Então, mas o Pai está em mim e é quem faz as obras. Então, as obras eram feitas pelo Pai que estava nele. Então, agora deu para entender, meus irmãos? Viu como ficou claro agora? Que o pecado imperdoável e a blasfêmia cometido pelos fariseus não foi cometido contra uma terceira pessoa da Trindade, contra uma suposta terceira pessoa, mas contra o Pai, contra o Eterno. O relato de Mateus diz o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Agora veja o que Lucas diz. Lucas, estando lá junto com Mateus, vendo aquele relato, olha como é que ele relatou em seu livro. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vós é chegado o reino de Deus. Então aqui Lucas, ele enfatiza melhor ainda. Ele diz que aquele milagre foi feito pelo dedo de Deus. Ou seja, pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, pelo próprio Javé, pelo próprio Eterno. Então fica bem claro, né, meus irmãos? Que não foi pelo dedo de uma terceira pessoa, não foi pelo espírito de uma terceira pessoa, mas pelo Espírito do Eterno. E quando se fala o Espírito do Eterno, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aqui nesse texto, dentro do contexto, nós não estamos falando de uma terceira pessoa. Nós estamos falando daquele que prometeu dar o seu Espírito ao Filho. E nós vamos ver que esse Espírito é o próprio Pai, porque ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós vamos ver isso mais na frente. Na hierarquia da divindade, o Pai é o ser maior e o Filho o ser menor. Está lá em João 14, 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me ameis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Então existe uma hierarquia, né? Onde o Pai é o maior e o Filho é menor. Logo porque o Pai, né, já está dizendo, o Pai é Pai. O Pai sempre é maior do que o Filho. Né? Então, quando aqueles fariseus cometeram aquela blasfêmia, aquele pecado imperdoável, não foi contra um ser menor, mas contra um ser maior. Pode ver que o texto diz que se você pecar, cometer um pecado contra o Filho, lhe é perdoado. Mas contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus, contra o Espírito do Senhor, contra o Espírito de Javé, não lhe é perdoado. Por quê? Porque é contra o ser maior. Quem é, se você pecar ali, aqueles fariseus cometeram um pecado contra o Pai. Quem é que ia rogar por eles? Porque quando você comete um pecado contra o Filho, tem o Pai para rogar por você. Porque o Pai na hierarquia é maior do que o Filho. Né? E sempre quando se roga por alguém, é um ser maior que você para poder rogar por você. Né? Então se você cometeu, ali se os fariseus cometeram aquele pecado, aquela blasfêmia contra o Pai, contra o ser maior, quando o primeiro ser da hierarquia divina, da divindade, quem é que vai interceder por ele? Quem é que vai rogar por ele? Né? Entendeu? É por isso que o texto diz que se você pecar contra o Filho, tem perdão. E contra o Espírito de Deus, não tem perdão, porque você está pecando contra o próprio Deus, contra o Pai. Contra a autoridade maior da divindade. O Pai é Espírito. Então, para entendermos melhor, já deu para entender bastante aqui, né? Já deu para compreender bastante. Agora vamos compreender logicamente que aquele Espírito Santo, falado ali em Mateus 12, é o próprio Pai. O Pai é Espírito. Nós sabemos que o Pai é Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Pai é Santo. E já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo. Então nós sabemos que o Pai é Espírito, Deus é Espírito e Deus é Santo. Então temos aqui, Espírito mais Santo é igual ao quê? Espírito Santo. Então se o Pai é Espírito e é Santo, então é lógico que ele é o Espírito Santo. Mas eu estou afirmando aqui que o Espírito Santo é o Pai dentro daquele texto e contexto. Então aqui fica mais claro ainda, né, que aquele Espírito Santo no qual
foi blasfemado pelos fariseus era o Pai. Era o Pai Santo. Era o Pai Espírito. A Bíblia, as Escrituras diz que a plenitude da divindade estava sobre ele. Por quê? Porque lá no batismo ele foi ungido. Ele recebeu ali a natureza do Pai sobre ele. Porque Espírito, nas Escrituras ali, o sentido é a natureza do Pai. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, ela está dizendo que Deus é um ser divino. Que Deus é uma divindade. Entendeu, meus irmãos? Então a divindade do Pai não era a divindade de Jesus, porque quando Jesus veio à Terra, se tornou homem, ele esvaziou-se da sua natureza. Ele deixou essa natureza divina e tomou a natureza do ser humano. Mas a natureza divina do Pai estava sobre ele. Por quê? Porque todos os dias e todas as noites ele rogava pelo Pai para receber essa natureza. E ele foi ungido para isso. Depois de toda esta análise, ficou mais fácil para a nossa compreensão sobre contra quem é o pecado imperdoável ou blasfêmia. Vamos agora trocar os termos Deus pelo nome do Pai, que é Yahvé. Vamos ver como fica o verdadeiro sentido do texto. Quando nós trocamos o termo, título, Deus, pelo nome do Eterno, fica mais fácil de compreender. Veja Mateus 12, 28. Mas se eu expulso o demônio pelo espírito de Javé, logo é chegado a vós o reino de Javé. De Javé, né? Javé em português. O relato de Lucas 11, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Javé, certamente a vós é chegado o reino de Javé. Então quem estava operando aquele milagre, meus irmãos, era o próprio Javé, o próprio Javé. Então quando os fariseus blasfemaram, quando eles dedicaram aquele milagre na mão daquele homem aos demônios, eles não estavam dedicando um trabalho, um milagre de Jesus. Eles estavam dedicando um trabalho feito pelo Pai através do instrumento que era Jesus. Então Jesus era um instrumento na mão do Pai. Sabiam que existem traduções da Bíblia que pecar ou blasfemar contra o Pai tem perdão? Isso pode ser espantoso para alguns irmãos, mas é verdade. Eu vou apresentar aqui. Traduções bíblicas estão vindo com esse sentido, dizendo que você pode pecar contra o Pai, tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo, como eles queiram que seja uma suposta terceira pessoa da Trindade, não tem perdão. Vejam só a blasfêmia. Isso sim é uma blasfêmia. Vejam Mateus 12, 31 e 32 na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Então, meu irmão, se você tem essa Bíblia na sua casa, nova tradução da linguagem de hoje, você pode pegar e jogar fora, que isso aqui é um lixo. Isso aqui não é uma tradução bíblica. Isso aqui não é uma Bíblia. Isso aqui é um lixo. Agora eu vou mostrar aqui por que isso aqui é um lixo. Vejamos no verso 31. O que é que diz lá? Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Vejam só, meus irmãos. Essa tradução bíblica está dizendo que se você pecar, se você blasfemar contra o Pai, você tem perdão. Mas ela continua, o que ela diz aqui? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem agora e nem no futuro. O que ela quer dizer mesmo? Ela quer dizer que se você blasfemar e pecar contra o Pai, tudo bem, tem perdão. Se você pecar e blasfemar contra o Filho, tem perdão. Mas contra a terceira pessoa da Trindade, que eles dizem que é o Espírito Santo, aí não tem perdão. Olha só. Quer dizer, então, que a terceira é maior do que a segunda e do que a primeira. Você pode falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa contra a primeira e a segunda que não tem nada. Agora, a terceira, aí já não pode. Olha só a hierarquia maluca da Trindade. Então, meus irmãos, isso aqui é uma blasfêmia. Isso aqui é um lixo que eles estão chamando de traduções bíblicas, né? Tradução bíblica. Então, se você tem uma em casa, meu irmão, joga isso fora aí e compre outra. Porque esse daqui é a única, até agora, é a única que eu vi, né? Com esse texto dessa maneira, dizendo que você pode pecar contra o Pai, contra o Eterno. Que Deus aqui, nesse texto, mesmo na crença trinitariana, o Deus aqui é o Pai, né? Não é o Deus Trindade, não, é o Pai.
Então, esse absurdo, infelizmente, e mais absurdo estão se fazendo a cada dia nessas traduções, adulterando as escrituras, me desculpe, adulterando a Bíblia, porque as escrituras, né, graças ao Eterno, não pode ser adulterada, porque as escrituras, o que é as escrituras? É os escritos dos profetas, é os escritos dos discípulos, escrito lá pela língua no qual eles escreveram, ali as escrituras. O que temos hoje são traduções bíblicas, né? Mal traduzidas, adulteradas e cheio de erros. E uma delas está aqui, você pode ver esse absurdo dizendo que você pode pecar contra o Pai, que tem perdão, que isso não tem lógica, né? Então nós vemos que se aquela blasfêmia, aquele pecado fosse contra o Filho, se aquele milagre tivesse vindo diretamente do Filho, então o que os fariseus tinham feito não seria um pecado imperdoável, porque estavam falando era contra o Filho, e o texto diz que contra o Filho tem perdão, mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que eles cometeram um pecado imperdoável. Então, irmãos, é lógico que aquele pecado que eles cometeram não foi contra o Filho, foi contra o Eterno, foi contra o Pai. Por quê? Porque o Espírito, ou o Pai, na sua divindade, estava sobre Jesus. Porque o Eterno ele se manifesta aqui nessa terra através da sua divindade, por meio do Espírito. Porque Deus, o Eterno, ele é Espírito, ele é divino. Conclusão. Assim como o Espírito de Jesus é o próprio Jesus, também o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, é o próprio Yahvé. Então, quando eu digo que o Espírito de Jesus é o próprio Jesus, eu também posso dizer que o Espírito de Deus é o próprio Deus. Essa é a lógica. E o mais interessante, meu irmão, que quando eu falo, como eu estou falando aqui é o Espírito Santo, eu não estou me referindo que todas as passagens das Escrituras, o Espírito Santo ali é o próprio Deus, é o Eterno. Não, porque existem textos em que o Espírito Santo ali é Jesus, porque Jesus também é Espírito, a Bíblia diz isso, e a Bíblia diz que ele é santo, então é lógico que ele é um Espírito Santo. Mas aqui, dentro desse texto, dentro desse contexto, o Espírito Santo aqui é o próprio Pai. Que o pecado imperdoável, ou blasfêmia, cometido pelos fariseus, foi contra o Pai, e não contra uma suposta terceira pessoa da Trindade. Então nós provamos aqui, meus irmãos, e mostramos claramente, dentro das Escrituras, que o pecado imperdoável, a blasfêmia cometida pelos fariseus, não foi contra uma terceira pessoa, mas contra o Pai, contra o Eterno. Então, meus irmãos, essa aqui é a verdadeira interpretação bíblica. A interpretação no qual as Escrituras mostram, não somente no capítulo 12 de Mateus, mas em outras partes das Escrituras. Como nós vimos, a profecia se cumprindo no pé da letra. Como nós decorremos ali por toda a Escritura, como manda o próprio Jesus, que fala lá que nós devemos examinar toda a Escritura para obter, então, a verdade. Então, a teologia das denominações, a teologia hoje dos pastores, o que é que eles dizem? Que o pecado e a blasfêmia cometido pelos fariseus no capítulo 12 de Mateus foi contra a terceira pessoa da Trindade. Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque as Escrituras aqui mostrou claramente para nossos irmãos que esse pecado e essa blasfêmia foi contra o Eterno, contra o Pai. Mais informações no site asdremanescente.com.br. Temos aí a página no Facebook. Você vai lá na nossa página, curte a nossa página, facebook.com/Adventistas Remanescente. Também, se quiser entrar em contato conosco, temos nosso WhatsApp aí, DDD 98 991 31 5278. Então, meus irmãos, não se esqueçam, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações e deixe o seu like. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.